e governo durante até o tempo que ele conseguiu, porque o Hugo Mota ele foi eleito no acordo, tanto com o governo quanto com a oposição. A promessa, aquela coisa, quem reza para dois senhores, em algum momento ou vai ter que escolher por um deles, porque não dá para rezar para os dois. E tanto que os fatos que decorreram na Câmara dos Deputados estão ligados diretamente à figura do Hugo Mota, né? O Hugo Mota, ele passa por um processo de invasão da mesa diretora, né? Quando os bolsonaristas não aceitam que o Bolsonaro fosse indiciado, eles ocupam a Câmara. O Marcelo Van Hatten senta na cadeira do presidente da Câmara, eles passam lá mais de 48 horas com o Congresso ocupado, ele não dá um pio, ele, na verdade, faz um acordo, e o acordo era que em algum momento ele colocaria em votação a anistia, né? E, por outro lado, o governo, o executivo que começou o ano com a crise do PIX, né, nas mãos do parlamento, o parlamento dando as cartas, porque o que é que acontece? O Brasil foi transformado às custas do Arthur Lira, principalmente, mas também tem o Eduardo Cunha, no semipresidencialismo, uma excrescência, porque o Brasil é um sistema presidencialista da República, então o semipresidencialismo camuflado, onde o Congresso Nacional, onde a Câmara dos Deputados, o Senado, tomam uma boa parte do orçamento e terminam um ano com isso sem ser posto, mas temos que lembrar do que aconteceu de forma muito importante também, que deixou os deputados com muita raiva, foi quando o ministro do STF, Flávio Dino, disse que queria mais transparências nas emendas PIX, né? Saber para onde é que estavam sendo essas emendas do parlamento, onde é que estava sendo investido, e isso deixou os parlamentares com muita raiva. O Dino, de algum modo, congelou essas emendas, né? Fez com que elas não chegassem lá na ponta. Então, os parlamentares que tinham as duras penas sequestrado o orçamento, se viram sem esse dinheiro e quiseram avançar cada vez mais sobre o governo federal, e aí o orçamento em 2025 termina sequestrado pelo governo federal, pela Câmara em relação. Então, por que isso é errado? Porque não dá para a gente pensar em política pública sem planejamento. Não dá para pensar em política pública sem previsibilidade, sem pensar a longo prazo. E aí o que é que o deputado faz, o que é que o senador faz? Claro que alguma emenda deve ter, algum recurso deve ter, mas não mais de 20% do orçamento. Porque aí o que é que acontece? Tem o bônus de investir, mas não tem o ônus de prestar contas. E aí isso esvazia o quê? As políticas públicas de educação, de saúde, acabaram de cortar 400 milhões do orçamento das universidades. Para quê? Para poder sobrar dinheiro para as emendas. Então, pesquisa, extensão, fica congelado, enquanto o deputado vai ter dinheiro para gastar em ano eleitoral do jeito que quiser nas suas bases.